É uma tarefa difícil dar seguimento, mas vamos ver. Eu sempre gosto de começar pedindo algumas coisas. Então, eu vou começar pedindo duas coisas. Eu quero pedir que vocês não acreditem em uma palavra do que eu disser aqui. Esse é o primeiro pedido, e é sério. Por favor, não acreditem em uma palavra do que eu disser aqui, porque a crença simples ela é um pouco perigosa. Confirmem. Se vocês acharem que tem algum sentido o que eu disser aqui, confirmem. Coloquem em prática e vejam o que acontece. Segundo pedido, não duvidem de nada do que eu disser aqui. Aquilo que eu lhes disser não é baseado em nada que eu aprendi teoricamente. É baseado na minha própria experiência pessoal e é baseado na experiência de muitas pessoas, milhões de pessoas, na verdade, que eu nunca tive contato, mas que estão, de alguma forma, aplicando na sua vida cotidiana algumas providências, algumas normas do viver simples. Então, simplificar, esse é o convite, esse é o tema do nosso encontro. O que eu posso começar lhes dizendo? Em primeiro lugar, lhes dizendo que nós devemos desfazer um equívoco muito grave que normalmente se faz em relação à simplicidade. A simplicidade, de modo algum, é o oposto da complexidade. A simplicidade é prima, eu diria que é irmã da complexidade. Pelo simples fato de a complexidade, ela é uma característica inerente da nossa vida, da natureza do próprio fenômeno chamado vida. Pela experiência, e com um grande amigo eu aprendi que a simplicidade ela é o antídoto, o oposto e o antídoto da complicação. São coisas diferentes. E esse amigo me ensinou que nós, seres humanos, normalmente sofremos de uma síndrome. E essa síndrome ela é progressiva, ela é contagiosa e hoje no mundo ela é endêmica. Assim. Guardem esse nome, essa síndrome se chama complicite complicosa. A complicite complicosa é terrível. Ela está na raiz assim, da vida humana moderna e ela trata-se de sempre buscar algo difícil e complicado. As coisas têm que ser difíceis, as coisas têm que ser complicadas. Ora, o que nós descobrimos quando nós começamos a ver de uma forma mais simples, quando nós começamos a aceitar a complexidade da vida, quando nós não tentamos controlar a vida como fenômeno, é que a vida é uma coisa maravilhosa. E ela se baseia em ter mais. A vida, quando nós vivemos de uma forma simples, ela nos oferece mais. Ela nos oferece mais saúde, em primeiro lugar. Ela nos oferece mais liberdade de opção. Mas, principalmente, uma vida simples nos oferece mais sentido. Hoje, nesse planeta, quase 1 bilhão de pessoas passam fome. Fome de alimento, bem entendido. No entanto, quase o dobro disso passa fome de sentido. Quase 2 bilhões de pessoas hoje têm dificuldades em encontrar um sentido para viver. Em encontrar o que aqui eu vi muito, e no Brasil eu sempre vejo, alegria por simplesmente estar vivo. Os problemas sempre vão existir, as dificuldades, as circunstâncias adversas, os conflitos, eles fazem parte da nossa vida. Então, preparem-se. Se vocês optarem por um viver simples, vocês vão ter mais a vida, em vários níveis, mas naqueles níveis que não podem ser medidos em termos de valor. Hoje já se falou aqui em termos de que as coisas têm um preço. Isso é lamentável, porque tudo aquilo que realmente importa na vida não tem preço, tem valor, e é bem diferente. Nesse modelo que eu aprendi, nós vamos tratar a vida em termos de algumas áreas de ação humana. Então, vamos ver se essa tecnologia funciona, que às vezes... Ok. Então, primeira coisa, nós temos a separação do equívoco, vamos eliminar esse equívoco que fala de simplicidade e complexidade como irmãs. Nesse modelo, que é apenas um modelo, por favor, abandonem se ele não servir, mas nós vamos olhar algumas áreas da ação humana de modo a efetivamente começar, não daqui a 1 ano, não daqui a 10 anos, quando eu me aposentar, vamos tirar o se e o quando da necessidade de simplificar a nossa vida e a nossa sociedade. Nós vamos começar abordando a questão da ação humana no campo da energia. Onde? Na única parte do mundo que você pode transformar, que eu posso transformar. Eu mesmo. Então, eu vou começar pelo fenômeno mais importante em relação à manutenção da energia do ser humano nesse planeta, que se trata de respirar conscientemente. Por favor, respirem fundo uma vez. Muito obrigado. Normalmente produz milagres, especialmente se a gente está sob pressão emocional. E esse é o primeiro nível, mas nós esquecemos disso.
Gandhi nos alertava: nós não devemos confundir aquilo que é natural com aquilo que se torna habitual. Esse equívoco também é grave. Muitas vezes o hábito passa a ser considerado como algo natural, e nós passamos pela vida apressados, como que querendo chegar muito rápido e cada vez mais longe, mas esquecemos de definir o destino. Como foi dito, eu sou um monge ordenado no budismo japonês, no Zen. O Zen muitas vezes ensina por histórias, e tem uma que eu adoro, tem várias, mas essa acho que vocês vão gostar. Tem uma pessoa parada na beira de uma estrada e vem um cavalo, a galope, pocotó, 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 pocotó. Aí a pessoa olha e diz: ah, é meu amigo. E aí quando esse cavalo chega mais perto, ele pergunta: fulano, para onde você vai? E o do cavalo responde: não sei, pergunte para o cavalo. É mais ou menos isso o que a nossa cultura normalmente vem fazendo, e eu também, né, em relação à nossa vida cotidiana. Nós delegamos o poder da nossa vida a algo que não está no nosso controle. Isso gera um medo existencial. Então, quando nós falamos de energia, a primeira coisa, nós precisamos reaprender a respirar, conscientemente. Segunda coisa, nós precisamos nos nutrir da forma adequada. E isso, naturalmente, envolve a alimentação. Regra geral, coma menos. Qualquer que seja a sua dieta, diminua a ingesta. Isso vai beneficiar a você mesmo, ao planeta como um todo e o seu bolso. Mas quando eu falo comer menos, isso não se refere apenas ao alimento físico. Isso se refere também a outros níveis de alimentação. Por exemplo, informação. Hoje nós vivemos num estado que um pensador americano já qualificou como obesidade mental. São tantas as informações, o volume é tamanho que é impossível digerir. E a vida se torna muito complicada. Porque nós temos informações normalmente muito negativas, de muito longe, de todo o planeta, na verdade, porque hoje é uma aldeia global. E nós não vemos o que de bom está acontecendo aqui mesmo, aqui do ladinho. Então, a gestão da energia, ela passa por coisas muito cotidianas. E esse é apenas um nível. Vamos em frente? Movimento. Regra geral, faça. Se vocês olharem um corpo humano, metade é constituído de pernas. Nós somos projetados para nos mover, de preferência caminhando. E, muitas vezes, nós trocamos as pernas por rodas. Bicicleta até vai lá, mas quando são 4 rodas, aí é complicado. Então, quanto mais movimento nós fizermos, melhor. E o outro lado? O outro lado é muito importante. Então, aqui, só tem uma forma de vocês confirmarem minimamente que eu tenho razão do que eu estou falando. Vamos fazer uma coisa absolutamente inútil. Eu vou pedir para vocês ficarem 30 segundos sem fazer nada. Apenas prestando atenção na respiração, como eu falei antes. Pode ser? Coloquem-se confortáveis e vamos fazer uma coisa bem inútil, absolutamente inútil. E aí depois vocês me dizem ou não como se sentem. Muito bem. Nada a fazer. Obrigado. Pausas são parte da vida. Elas são uma consequência natural do ato de viver. Até o nosso coração faz pausas. A natureza faz pausas. Mas a nossa cultura criou essa complicação que a gente tem que estar sempre em movimento, sempre fazer algo. Nada na natureza funciona assim. E não é que nós façamos parte da natureza. Nós somos a própria natureza. E quando nós nos desarmonizamos com esse ritmo, a nossa vida se torna imensamente complicada. Cultura e educação. Isso já foi muito falado aqui. E eu só queria lhes chamar a atenção para uma coisa. Nós vivemos numa monocultura. Uma monocultura que, como vocês devem saber, tem uma ciência como primaz. E essa ciência se chama economia. E hoje não é ofensa chamar alguém de desonesto, mas é uma enorme ofensa chamar alguém de mal-sucedido financeiramente. Eu não entendo muito bem isso. Talvez por conta disso, se a gente for buscar nas raízes das pessoas, dos pensadores que estruturaram essa visão de mundo, nós vamos encontrar no filósofo Thoreau, ele diz:
a grande maioria da humanidade vive em silencioso desespero. E quando isso assume o ar de resignação, então o desespero já é crônico. Silencioso desespero. Essa cultura que faz com que seres humanos acreditem que não nasceram para ser felizes, que nasceram para produzir mais, para ter mais e para viver cada vez menos, eu acho que é uma cultura que merece ser questionada. E, naturalmente, um dos fenômenos que nutre essa cultura é o processo chamado educação. E, nesse sentido, eu acho que se criou um enorme prejuízo quando se delegou apenas às escolas e a todas as instituições de ensino o fenômeno da educação. Eu, felizmente, sou de uma época e de um meio onde a educação começava e passava a vida inteira pela comunidade. E se assim não voltar a ser, não há sistema educacional que funcione nesse mundo. Nós precisamos resgatar o poder educador da comunidade, das comunidades, todas elas. O que é isso, por falar em cultura? A maioria das pessoas vai dizer que é um cubo. Tenho uma má notícia para vocês. É apenas tinta sobre papel que foi fotografado. Mas se a pessoa disser que não é um cubo, também está errado. Esse é um fenômeno cultural. É um cubo, mas não é um cubo. Enquanto nós não desenvolvemos essa possibilidade de ver que existem duas possibilidades de visão de um mesmo fenômeno, nós vamos ficar criando barreiras, criando divisões. E a nossa realidade nesse planeta vai estar muito complicada. Porque nós temos muitos pontos de vista. E o diálogo, se possível, ele sempre se baseia em que o outro tem uma visão tão válida quanto a minha da verdade quanto eu. E eu não preciso concordar com alguém para respeitar. Eu respeito, mas não concordo, está muito bem. Na medida em que nós buscamos um ponto de concordância, aí nós podemos progredir para que a vida como um todo se torne mais simples e a vida em sociedade especialmente. Para que isso se instrumente, nós precisamos observar os fenômenos da comunicação. Eu aprecio muito uma visão que traz a possibilidade de que a verdadeira violência começa nos fenômenos comunicacionais. Quando tenho necessidades e elas não são atendidas, eu vou fazer uma tentativa desesperada de atendê-las por um ato de violência. E isso pode ser instrumentado nas pessoas, principalmente através de um elemento da cultura, que também é da educação, que se chama arte. Nós precisamos, como sociedade, como pessoas, investir mais na arte. Qualquer arte. Mas a arte nos leva para além dessa limitação que tudo pode ser explicado, que tudo nesse mundo é linear, e que apenas a cultura cognitiva, intelectual, racional pode beneficiar o ser humano. Também nesse nível nós precisamos nos entregar um pouco e perder o controle e apenas viver uma experiência estética, não ascética, de abrir mão de coisas. Lembrem, a vida simples não nos pede para abrir mão de coisas, pede para desejar mais qualidade. Claro, normalmente em detrimento da quantidade de coisas, da quantidade de experiências, da quantidade de tudo. Mas, como eu disse, não acreditem nem duvidem. Confirmem. Procurem fazer um dia, numa área dessas, a opção por mais qualidade e vejam o que acontece. Finalmente, uma área que normalmente é interessante para todo mundo, que são as relações interpessoais. Na visão que eu aprendo, que eu aprendi, que eu procuro partilhar com as pessoas, é impossível melhorar uma relação, qualquer que seja ela, com qualquer ser, simplificá-la, se nós não entendemos que nós fazemos parte dela. E o que normalmente nós fazemos é que nós apontamos para a outra parte e dizemos, aí está a solução, você tem que melhorar. É impossível. As relações, elas surgem de forma simultânea e interdependente. Na medida em que nós assumimos essa responsabilidade, nós podemos, numa relação com uma outra pessoa, ou da humanidade como um todo, entre si com esse planeta, nós podemos tirar um dos grandes obstáculos para uma vida mais simples, que se chama culpa, e assumir aquilo que pode nos ajudar, que é uma responsabilidade universal dos seres humanos pela sua ação nesse planeta como uma espécie que se diz evoluída e racional. Essa é uma responsabilidade que nós não podemos mais abrir mão. E quanto antes a gente fizer, os primeiros beneficiados seremos nós, seres humanos. Esse é o último slide, mas eu ainda queria lhes dizer algumas coisas. A primeira delas é que, recentemente, eu recebi um grande presente. Eu fui ambientalista por muitos anos,
E, dentro dessa ideia, eu passei a apreciar esse conceito de massa crítica, que eu acredito que vocês conheçam, de formar um número de pessoas que faça a diferença. E isso é muito importante. Nós precisamos investir nisso. Aqui, esse é um evento onde vai se formar uma massa crítica importante de pessoas que vão transformar as suas comunidades de alguma forma. Mas, de nada isso vai servir, essa massa crítica formada, se nós não tivermos um fermento crítico. Porque quem faz pão sabe. A massa pode ser ótima. O fermento faz a diferença. Cada um de nós, cada um que se comprometa de alguma forma com uma qualidade de vida efetiva, que não tem nada a ver com condição de vida. A pessoa que se compromete no sentido de realmente assumir a sua vida, examiná-la e fazer mudanças significativas no termo da qualidade, essa pessoa é o fermento crítico desse planeta. E não se preocupem com coisas grandiosas. O importante é dar pequenos passos, mas com uma motivação grandiosa. Aqui nós tivemos vários exemplos de pessoas que mostraram isso. Na medida em que nós temos uma motivação grandiosa, não importa o tamanho da obra, ela vai inspirar, ela vai transformar a realidade onde nós estamos e muito além, onde nós não percebemos. Porque hoje a moderna biologia já fala desses campos mórficos que de alguma forma são sensibilizados pelo ato de cada elemento de uma espécie. Nós não precisamos de nenhum misticismo para transformar a realidade. Nós não precisamos de heróis ou heroínas. Nós precisamos de seres realmente humanos. E quando as respostas me faltam, eu sempre apelo para uma área que nunca falha, a poesia. Hoje eu tive o mérito de conhecer Salvador, eu não conhecia, estou encantado com essa cidade, lamento não poder ficar muito tempo. E hoje eu acordei e estava chovendo. Aí eu lembrei das palavras de um grande professor do Zen, ele é vietnamita, e ele ensina por poemas. Então eu quero deixar esse poema porque um dos convites, um dos desafios que nos foi feito aqui como palestrantes é que a gente jogasse sementes. E esse poema fala disso. Hoje estava chovendo, sementes, eu digo, esse é um bom momento para falar disso. E o poema diz assim: a suave chuva da primavera permeia o solo da minha alma. A semente, há muito tempo enterrada, apenas sorri. Boa caminhada, bom plantio e boa colheita para todos nós. Muito obrigado.